Olá, gente, tudo bem? Bem, eu vim hoje gravar um vídeo sobre a Jane Austen, Orgulho e Preconceito, tá? Esse livro que eu acabei de ler, e também falar sobre o filme de 2005, muito bem feito, um filme muito agradável de assistir. Eu vou ter que resumir primeiro a história para vocês, né? Mas eu posso adiantar com relação ao filme. O filme, ele não é tão fiel ao livro assim. Ele conta, acho que as principais coisas da trama, mas não é tão fiel. Quem quer assim ver, se você está querendo ver um filme fiel à história da Jane Austen, procure assistir a minissérie britânica da BBC de Londres, gravada em 1995. Aí sim vocês vão ter algo que se aproxima bastante do livro da Jane Austen. O filme, então, só para vocês ficarem sabendo, é uma produção bastante cara, os figurinos são muito bonitos, os atores foram escolhidos a dedos e são belíssimos. São atores muito bonitos que foram escolhidos para representar a família Bennet e também o Mr. Darcy e o Mr. Bingley. Assim, eu gostei bastante, tá? Eu não tenho, apesar de não ser tão fiel ao livro, eu gostei muito do filme. O livro, então, nem se fala. Adorei o livro. Esse livro aqui é muito bom. Não tinha lido Jane Austen ainda. Orgulho e Preconceito, eu já vi o filme Razão e Sensibilidade, que é um filme, acho que do Ang Lee, se eu não me engano. Um filme muito bonito, mas eu nunca tinha lido nada dela. E eu gostei bastante desse livro, Orgulho e Preconceito. É um livro extremamente bem escrito, cuidadoso, os diálogos são primorosos, as descrições são excelentes. É um clássico da literatura inglesa, né? É um livro que completou 200 anos esse ano do seu lançamento. Retrata muito bem a sociedade do século XIX, do início do século XIX, com todas as suas manias, com todas as suas etiquetas e regras. E a história fala basicamente da família Bennet, né? Que é o pai, o Mr. Bennet, a Mrs. Bennet, a esposa, e suas 5 filhas, a Jane, a Elizabeth, a Kitty, a Lydia e a Mary. Tá? Essas são as 5 filhas. A Jane é a mais velha e a Elizabeth é a segunda mais velha. A história basicamente se passa, gira em torno das duas mais velhas, apesar de que a Lídia também tem um papel importante na história, mais para o final do livro. E o que acontece? A mãe quer desesperadamente casar suas filhas. Essa que é o mote da história. E chega um vizinho novo, o Mr. Bingley, né? Junto com os amigos e suas irmãs, e eles acabam morando em Netherfield, que fica a 3 milhas da casa dos Bennet. E o que acontece? A mãe, a Mrs. Bennet, ela quer que o Mr. Bennet vá visitar o Mr. Bingley para conhecê-lo e poder apresentá-lo às filhas, né? Só que como vai ter um baile, tem um baile se aproximando, o que acontece? Todo mundo das redondezas foram convidados a ir ao baile. E o que acontece? A família Bennet vai ao baile e lá eles se encontram com Mr. Bingley e se encontram também com Mr. Darcy, que é a personagem principal da história, e também com as irmãs do Mr. Bingley. E eles vêm de Londres, eles são extremamente ricos, muito, muito ricos, principalmente o Mr. Darcy. E o que tem de interessante? Por exemplo, o Mr. Bingley, ele é um cara super sociável, um cara que se dá com todo mundo, gosta de dançar, ele é educado, polido, e tem bons modos, tem bom humor, tem senso de humor. Ele meio que se apaixona assim logo pela Jane, a filha mais velha dos Bennet. E aí a Jane passa, a partir de então, a frequentar a casa deles em Netherfield, a casa do Mr. Bingley, e acontece o contrário com a Elizabeth e o Mr. Darcy, porque o Mr. Darcy é um cara arrogante, desagradável,
E a Elizabeth acaba escutando uma conversa no baile de que o Mr. Darcy não queria dançar com a Elizabeth porque ela não era tão bonita assim. E ele não dançou basicamente com ninguém. Mas a diferença de gênio entre o Mr. Bingley e o Mr. Darcy é gritante, né? O Mr. Darcy ele é realmente mais contido, é uma pessoa que não se solta na frente de estranhos, ele passa um ar de uma pessoa orgulhosa, desagradável mesmo, a todo mundo. E a Elizabeth ficou com essa impressão dele. E conforme a Jane chega uma hora, que é a certo ponto da história, que ela fica doente justamente na casa do Mr. Bingley. E o Mr. Darcy está morando lá provisoriamente, junto com o Mr. Bingley e as irmãs do Mr. Bingley. E a Jane fica doente, ela adoece, e a Elizabeth, que é muito amiga da irmã dela, muito amiga, elas são unha e carne, ela vai visitar a irmã, que está com febre, está com um resfriado muito forte. E com isso ela acaba tendo oportunidade de conversar um pouco mais com o Mr. Darcy e de conversar, de conhecer melhor a família dos Bingley e dos Darcy, né? Mas ela acaba conhecendo melhor o Mr. Darcy um pouquinho só e continua detestando ele. E daí chega uma hora que eles fazem um outro baile, só que esse baile agora é em Netherfield, na casa do Mr. Bingley, e daí vai todo mundo para lá e a Elizabeth continua conversando com o Mr. Darcy, dando indiretas para ele, de que ele é grosso, de que ele é estúpido, coisa do gênero. E no dia seguinte, o Mr. Bingley vai para Londres e depois, um dia depois, vai o Mr. Darcy junto com as irmãs do Mr. Bingley. Então eles se afastam de Netherfield, vão para Londres e a Jane fica a ver navios, porque a Jane contava com que Mr. Bingley ficasse nas redondezas, que eles pudessem fortalecer a relação deles, né? E quem sabe até namorar e depois disso um casamento. Então o Mr. Bingley se afasta por quase um ano de Netherfield e a Jane fica muito triste, fica meio deprimida. E a história basicamente é essa. Daí é lógico que vai ter ocasiões em que Jane vai encontrar o Mr. Bingley e ocasiões em que a Elizabeth vai encontrar o Mr. Darcy, vai descobrir certos segredos da vida dele, coisa do gênero. Mas a história basicamente é essa. É uma história de amor, de romance. Sou suspeito para falar porque eu gosto muito desse gênero, tanto no cinema quanto nos livros. E adorei, eu adorei. Nossa, meu nariz está coçando. Desculpa. Mas eu adorei esse livro. Ele é muito gostoso de ler. A Jane Austen prende a nossa atenção. Os diálogos são muito bem construídos. Faz você viajar na história. As descrições. Faz você querer que Mr. Darcy, por exemplo, se apaixone por Elizabeth e vice-versa. Porque é aquela velha história, aquele clichê daquele casal que se aproxima e se odeiam de início e depois acaba rolando uma química. Isso não chega a ser um spoiler, é mais ou menos o que é mesmo. Isso acontece nos filmes. Agora, se acontece isso de fato e como acontece, fica a cargo de vocês. Leiam o livro, assistam o filme. Por exemplo, o filme é o que eu falei, a coisa é jogada, tá? É jogada. A história ela não é muito profunda. O livro já tem diálogos, cartas enormes. Às vezes tem 4, 5 páginas de cartas que as personagens vão recebendo, porque eles se comunicavam só por cartas, né? À distância. E você acaba sabendo de detalhes que o filme não mostra. Então, se você quer se aprofundar em Orgulho e Preconceito, leia o livro. Se você quer apenas conhecer a história e saber do que se trata a história, veja o filme. E se vocês tiverem oportunidade também, vejam a minissérie. A minissérie eu vou deixar o link dela aqui nos comentários aqui embaixo, com o link do torrent para vocês baixarem. Já vem com as legendas em português e aí vocês podem curtir, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo
e desse novo cenário. Não sei até quando eu vou gravar com esse novo cenário, mas eu gostei até. Vamos ver como é que vai ficar aqui na edição. E é isso aí. E até uma próxima resenha.